Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um Papo de Linguagens. Toda semana a gente se encontra, conversa com um aluno que teve 40 a mais no Enem. Aqui a gente conversa sobre evolução, sobre os desafios da prova de linguagens, como encarar essa prova, técnicas, estratégias, caminhos para pensar nessa prova que é desafiadora, que muitas vezes é mal compreendida, que pode levar a um desempenho não satisfatório. Então, a cada semana eu convido um aluno ou um ex-aluno para falar do desafio que viveu ao longo do tempo de preparação para o Enem. E, claro, como foi que esse aluno alcançou o desempenho de 40 a mais dentro da prova de linguagens. Hoje, eu tenho o prazer de convidar meu querido aluno Daniel, que eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo do ano de 2025, de perceber a dedicação, o empenho e, claro, ao final disso tudo, o desempenho dele no Enem de 2025. Daniel é hoje um 40 a mais, ele alcançou esse resultado maravilhoso. Como eu estava dizendo antes de você entrar, sobre como foi esse processo de preparação para a prova de linguagens, como foi seu desempenho. Então, já começa se apresentando e falando do seu desempenho, da sua pontuação, seu número de acertos em linguagens. Pronto, é o seguinte, meu nome é Daniel Guimarães, então eu estou aí há mais ou menos 3 anos tentando medicina, ou seja, desde o terceiro ano de ensino médio, 2 anos de cursinho, e aí esse ano eu consegui uma prova muito acima de linguagens do que o meu normal. Nas 2 outras edições do Enem que eu fiz, eu tirei uma tanto 34 e a outra 35, enquanto essa fiz 42, então houve um salto muito grande de qualidade, não apenas no acerto, porque muitas vezes o acerto ele não reflete o que o aluno faz durante a prova. Às vezes uma pessoa faz uma prova 35 e fala, caramba, essa foi uma prova bem mais ou menos. Às vezes ela faz uma prova 35 uma ou 2 semanas depois e fala, caramba, eu fiz uma boa prova. Mesmo a quantidade de acertos não parecendo que houve uma mudança significativa. Porque os acertos da prova, elas não medem exatamente a proficiência. Ela acertou. Mas isso nem sempre é traduzido de uma prova melhor numa prova pior. Isso vai depender de muitos outros fatores. Vai depender de como você estava para aquela prova, vai depender do nível de dificuldade da prova, vai depender da confiança que você marcou esses 35. Porque às vezes você acertou de 35, você chutou uma 5 ali no meio e acabou acertando 5. Então, muitas vezes é uma prova que você até acabou inflando a sua própria nota. Então, muitas vezes, acaba que esse 35 não reflete realmente o aluno que você é. Ou às vezes você fez uma prova 2 semanas depois, 35 também, mas você fez, você tava virado, você tava com fome, tinha um colega ali do lado achando um chiques, fazendo um som alto do caramba, aí, poxa, tudo isso atrapalha, querendo ou não. Então, às vezes podia ter sido uma prova até melhor. Então, muitas vezes uma prova não vai refletir o que realmente é o aluno. Mas não apenas eu tive um salto de qualidade nas 2 acertos do Enem. Eu fiz uma prova do Enem muito mais concisa, uma prova muito mais consciente do Enem. Eu senti muito mais segurança na hora de marcar, na hora da prova do Enem, e acabou dando certo. Então, eu senti que foi uma jornada que não foi fácil. Eu tive muitos períodos de contratempo, muitos momentos que eu pensei em desistir, mas acabou dando certo. Hoje estamos aí comemorando, né? Com esse sorrisão no rosto. Daniel, muito bem lembrado. Quando a gente fala em desempenho, é comum que a gente resuma tudo a números. Não é bem isso, somos seres humanos, há muita coisa por trás desses números de acertos e de erros, mas a gente simplifica porque, de alguma forma, os números também são importantes, né? São eles que vão gerar uma nota, que também são números, e que, no fundo, esses números acabam por significar a aprovação do aluno, a entrada no curso dos sonhos, conquistar uma vaga na universidade pública. Por isso que 40 a mais em linguagens, por tudo que a prova representa, uma TRI não muito favorável, né, uma pontuação que o aluno às vezes fica surpreso, porque apesar de ter um número considerável de acertos, mas mesmo assim acaba não conseguindo uma pontuação tão elevada como em outras áreas, exemplo de matemática, né? Mas ainda falando em aproveitamento, Daniel, você já adiantou aí de seus anos anteriores, que fez 34, 35. Então fala um pouquinho mais pra gente como era o seu aproveitamento em linguagens antes das nossas aulas e antes desse resultado maravilhoso que você teve.
Então, cara, por incrível que pareça, não era muito diferente. Eu ainda fazia uma prova muito parecida com o que eu fazia nos anos anteriores. E assim, o processo de aprendizado, ele não é uma linha reta, completamente simples. Ah, você estudou 1, 2 semanas, você já vai pegar o jeito e você vai começar a melhorar. Muitas vezes não é assim. O que acontecia muito comigo era que, assim, no começo do ano, logo depois de aulas, depois de algum tempo conversando com o senhor, conversando com o coordenador, eu percebi que uma das minhas maiores dificuldades na hora da prova de linguagens era como eu enxergar a questão. Muitas vezes eu tinha até um raciocínio lógico para poder pegar a questão do meio do caminho e conseguir terminar ela. Então, muitas vezes a gente estava numa aula, aí eu acabei errando uma questão, eu falo, professor, eu tô com dúvida aqui e tal. Aí o senhor fala, não, Dan, veja só. Aí você dá o primeiro pedaço da explicação, eu, tá, pronto, já entendi onde você quer chegar. E aí eu acabo entendendo que eu errei. Então, muitas vezes não era nem exatamente o meio pro final do caminho. O desenvolvimento eu até conseguia fazer bem. Agora, da primeira parte até a metade da resolução, era isso que acabava comigo. E é um dos maiores problemas, porque isso acaba com a tua TRI. Você não consegue fazer uma questão fácil se você olha para ela, identifica da forma errada e às vezes você, caramba, acho que você tem que olhar para essa questão desse jeito. Não é. E aí você acaba errando uma questão que, poxa, era só você prestar um pouquinho de atenção, sabe? Então, era algo que eu tinha muita dificuldade no início. E aí, nos primeiros meses, o que eu sentia? Eu fazia prova muito parecida com o que eu fazia nos anos anteriores. Fazia, tipo, 35, 36, 37. Errava a questão fácil, errava a questão que, poxa, você termina a prova falando, meu irmão, como é que eu errei isso aqui? Você fica com raiva, sabe? Aí, cara, era frustrante, era frustrante. E foi muito tempo assim. E assim, eu me dedicava pra caramba em linguagens. Linguagens foi a matéria que esse ano, com certeza, foi a que eu mais pratiquei. A que eu mais estudei a teoria foi biologia, que é muito importante para você querer passar medicina, lógico. Mas a que eu mais pratiquei exercício, incessantemente, foi linguagens. Foi muito tempo investido em fazer questão, em fazer simulado, fazer resolução. Porque eu sabia que não tinha jeito fácil, cara. Era realmente dedicação. E sabe quando você se dedica pra caramba em uma coisa e você não sente melhor? Você bate naquilo, bate na tecla e parece não ir? Quando você acontece isso muito, você começa a achar que tá no caminho errado. E aí eu ficava pensando, caramba, acho que linguagem não é pra mim. Porque assim, foi a minha vida toda que tinha dificuldade com linguagens. Isso não é coisa do ensino médio. Desde os primeiros anos de escola, português sempre foi minha pior matéria. E aí eu ficava, tipo assim, primeiro ou quinto ano. Ah, beleza, tirei nota boa em matemática, tirei nota boa em história. E linguagens, português, estava um pouquinho mais abaixo, mas eu passava. Eram notas boas o suficiente para passar. Chegava, poxa, sexto ano do ensino médio, mesma coisa. Ia bem nas outras matérias, chegava na linguagem, dava uma baixada, mas eu aceitava, porque era a matéria que era pior mesmo e todo mundo tem seus fraquinhos, é normal. Mas quando você quer passar para medicina, você tem que saber tudo, não existe limite para aquilo. Todas as Você pode áreas. ter isso de tudo, é normal, mas você não pode negligenciar isso, como eu estava fazendo. Eu negligenciava a linguagem, cara, só lamentava, falava, isso aí, já vou errar, então eu atrapalhava mesmo. Tem muita coisa importante nisso que você está dizendo. A gente vai conseguir desmembrar um pouco de cada coisa dessa que você está falando ao longo da live, mas aqui eu queria destacar quando você diz sobre o detalhe que você notou que errava. Professor, eu via a questão, em parte eu entendia, outra parte não entendia, e uma explicação, um detalhe já me fez entender a questão. Eu sempre comparo com o exercício físico, sabe? Quando a gente está na academia, e você sabe que a gente já compartilhou a mesma academia, que às vezes um movimento mais para a direita, mais para a esquerda, ou a mecânica, a dinâmica do treino, um detalhezinho vai gerar um desconforto maior no músculo e isso ajuda a evolução. Eu acho que contexto, resolver a questão do Enem é mais ou menos a mesma coisa. Você sabe executar aquilo em parte, mas tem um detalhezinho que pode melhorar. E isso já diminui a dificuldade, isso já amplia o seu desempenho, né? E aí, dentro disso, Daniel, você estava falando da sua dificuldade com português, e você foi lá em linguagens e fez esses mais de 40 acertos, 42. Então, destaca pra gente quais eram as suas principais dificuldades em linguagens. Pronto. A minha principal dificuldade em linguagem, certamente, era justamente essa questão de como olhar para a questão. Muitas vezes eu olhava para a questão e falava, caramba, é só ler, interpretar e marcar. E aí eu ia fazer de qualquer jeito, lógico que eu errava, né? E às vezes eu errava uma questão prática e falava, ué,
Não é óbvio que é a letra D? Como é que isso aqui é a letra C? Aí eu recebi explicação, eu entendi. Caramba, como é que eu não notei isso antes? Coisa simples, sabe? Às vezes é uma questão fácil mesmo que eu acabava errando por causa disso. Então, muitas vezes eu não olhava para a questão com um olhar certo. Porque a questão de linguagens, ela é interessante porque o mesmo texto pode causar diversas reflexões numa mesma pessoa, em pessoas diferentes. Então, eu posso ler de um texto, você pode ler de um texto, o texto é o mesmo, mas a gente lê duas coisas completamente diferentes. E a prova do Enem não é, como muita gente acha errado, mas a prova do Enem ela não é subjetiva. A prova do Enem é objetiva. Não existe essa. Então, cara, se eu e você estamos lendo e vendo duas coisas diferentes, então aí tem coisa. Exato. Pegando errado, você tá. E é aquilo, né? Quando você quer fazer a questão do Enem, você quer ser o mais conciso, mais coerente e o mais correto possível, você tem que estar atento a caramba. Como essa questão quer que eu olhe para ela? Porque cada questão vai exigir que você olhe para ela de uma forma diferente. E é essa pegada que eu não tinha antes, que eu comecei a prestar atenção depois das suas aulas, depois de muitas orientações. Eu ia te perseguindo durante a rua para tirar a dúvida. Então, assim, era nesse momento que eu tinha um momento para trocar um papo, para poder trocar uma ideia e ver, caramba, como é que essa questão queria que eu olhasse? Exato. É importante. Essa é a questão central, que aí a gente está falando em comando, né? Enunciado, comando, porque isso que você diz é tão importante. Você já falou aí as coisas que eu sinto vontade de dizer aqui na live, que é, por exemplo, a prova não é subjetiva, a prova não é interpretação, a prova é um olhar técnico objetivo. Começa por onde? Pelo comando, entender o que eu devo fazer com aquele texto. Porque um texto, você já antecipou isso muito bem, um texto diz muita coisa, e diz muitas coisas diferentes para cada leitor. E a gente só vai se perder se encarar esse texto de maneira subjetiva. Mas aqui a intenção não é um olhar pessoal, né? É um olhar objetivo. Afinal, é uma alternativa correta apenas. E é nela que a gente deve chegar. E no meio dessas dificuldades, Daniel, que você sentiu ao longo do tempo, você até adiantou aqui, eu achava que linguagens não era para mim. Então você tinha mitos ou crenças limitantes em relação à prova de linguagens? Cara, eu tinha algumas pesadas, viu? Eu vi uma questão de poema, eu já falava, rapaz, pula pra próxima. E não tem problema você pular uma questão de poema. Às vezes é difícil mesmo, deixa pra depois. Mas, poxa, tem alguma questão de poema que vão ser fáceis. Não é porque é um poema que vai ser difícil. Pelo menos é importante você ler, né? Porque eu já pensava, caramba, se é poema eu vou errar. Eu já ia com isso na cabeça. E aí como é que você vai fazer uma questão que você tá com na cabeça que você já vai errar? Você vai errar se você pensar assim. Então, você tem que ter ousadia também. Você tem que ter coragem de falar, cara, linguagens é um ponto que eu tenho dificuldade, poema é um ponto que eu tenho dificuldade, mas tem que ter personalidade para falar, cara, então eu vou dar meu melhor, vou me esforçar, vou ver o que eu posso fazer aqui, não pode sentir medo. Eu tinha medo da prova de linguagem, porque era um negócio traumático para mim, cara. Era a primeira prova que você corrigiu no Enem. Aí chegava assim, final de 23, 24, né, que foram os anos que eu fui mal, pegava a prova do Enem e falei, rapaz, vai ser agora, vou corrigir. Aí eu começava com linguagem, né, a primeira que aparece, aí ia lá, as 10 primeiras, acertei, falei, rapaz, é hoje. Aí chegava lá e errava assim, pegava o coração. E era isso. E o tempo todo. E muitas provas disso. E quando nem só do Enem. Então, eu já vinha com medo. Não é nem só o medo vinha antes, durante e após a prova que existia esse medo. Então eu faço questão de sublinhar essa frase sua. Eu tinha medo da prova de linguagens. Eu acho que essa frase sua, eu estou aqui sublinhando, porque eu acredito que ela é a realidade de muitos candidatos, alunos, que assim como você enxerga, passam a enxergar a prova de linguagens como uma prova importante, mas ao mesmo tempo tem muito medo dela. Algumas respostas possíveis para esse medo. O não entendimento de como a prova funciona. Perceber que ela... Primeira coisa. Segunda coisa. Com isso, perceber que ela vai gerar cansaço durante a prova, e isso vai me prejudicar não só em linguagens, mas em outras áreas do dia, como humanas e redação. E, claro, isso acaba gerando impacto em toda a prova, até no segundo domingo, né? Porque se no primeiro domingo você não vai tão bem, isso pode gerar um desconforto para o segundo dia, para o segundo domingo. E aí, Daniel, dá para dizer assim para gente qual foi o ponto? Você disse que poema era a grande dificuldade, e não teve uma live aqui. Já é o 6º encontro, já é a 6ª live. Não teve uma exceção, que um aluno não tenha dito exatamente isso. Poema
é uma dificuldade. Mas você diria que nessa sua jornada de estudos, poema foi seu ponto de dificuldade mais marcante, ou houve outro, ou até outros? Hum, Cara, eu não diria nem que houve um mais marcante em si. Porque, assim, lógico, eu já amaldiçoei Carlos Drummond de Andrade em tudo que existe enquanto eu ia dormir. Terminava de corrigir a prova e ia dormir. Cara, que eu já falei mal de Carlos Drummond de Andrade é brincadeira. Mas, assim, não é nem a única coisa, sabe, do poema. Tem mais coisa. Às vezes eu pegava um texto, ia lá e lia a fonte, Clarice Lispector. Eu já pensava, meu Deus do céu, Machado de Assis. Eu tremia. Era doideira, mas a parada é que esse medo que eu tinha não era nem necessariamente pelo modelo da questão. Eu tinha muito medo de poema. Mas eu tinha medo da. Eu tinha medo de errar mesmo. Às vezes até uma questão fácil que eu pegava, que eu sentia mais segurança, eu até ia com o pé atrás, falava, caramba, é uma questão fácil. Eu não posso errar isso aqui. Uhum. E aí esse medo também acabava até me atrapalhando de acertar essa questão fácil. Exatamente. Então, essa dificuldade que eu tinha não era só de poema, tinha mais outras coisas ali envolvidas, tal. Tinha outro modelo de questão também. Um dos meus alunos aqui, em uma das lives, disse assim: às vezes eu olhava para a questão e achava que era fácil demais para ser aquela alternativa. E aí esse fácil demais parece que significa tem uma pegadinha aqui. E não tem. A questão fácil, ela é parte da prova, ela existe. Mas o que eu suspeito mesmo, Daniel, e me diga se você concorda, é que o que vai tornar a questão fácil é mais o olhar do aluno. Porque se a questão for previamente considerada fácil pelo INEP, né, pela organizadora da prova, mas você não consegue enxergar dessa maneira, então ela vai se tornar difícil. Então, a dificuldade da questão está mais sobre o olhar do candidato. É claro que existem questões mais exigentes, mas esse grau de exigência maior pode ser superado, tanto que você está aí com esse número de acertos hoje, apesar de todas as dificuldades que você enfrentou ao longo desse tempo. Imagino que aí com isso surjam as mudanças positivas, né? O que foi então, ou quais foram as primeiras mudanças que você observou após as nossas aulas? Cara, eu vou dizer que, assim, linguagens foi uma questão que, por mais que eu tenha demorado para melhorar em acertos, eu realmente comecei a melhorar muito em acertos lá para o final do ano, em termos de rendimento, em termos de teoria mesmo. Eu sinto que eu estava evoluindo muito, mesmo que eu acerto só consegui depois. Porque, assim, é aquilo que eu falei, muitas vezes a prova, ela vai ter um número de acertos ali, mas ela não vai medir exatamente com a capacidade do aluno. Então, mesmo que na hora não tivesse um aumento tão alto nos acertos, eu tinha a maior certeza que a minha capacidade estava aumentando. Por quê? O primeiro, eu olhava para a questão e já não sentia dúvida. Eu não sabia o que fazer. Mas que eu olhava e falava, cara, essa é uma questão desse tipo. É uma questão que eu tenho que olhar desse jeito, é uma questão que eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que pensar desse jeito. Então, eu já olhava para a questão com um olhar mais técnico. Eu não olhava tanto com um olhar subjetivo. E esse tipo de análise mais técnica, mais fria, ajuda muito na sua confiança. Então, o que acontece? Para você errar uma questão mais fácil, fica mais difícil. Porque como você vai olhar com um olhar mais racional, com um olhar mais frio, a chance de você pensar, caramba, isso é uma pegadinha, diminui. Porque para você, o que importa se é uma pegadinha ou não? Se você sabe que aquele é o caminho certo, você vai marcar. Então, era algo que eu senti que houve uma evolução muito grande, assim, na minha confiança. Eu estava marcando a alternativa, eu estava tendo mais certeza, não, é isso aqui. E quando eu errava, eu falava, não, vou procurar atrás, eu estou errando. E quando eu errava, eu falava, pronto, entendi. E aí eu corrigia, e aí já melhorava essa aspecto para a próxima prova. Era toda a prova que eu conseguia aplicar isso? Não, porque isso não depende só das aulas, depende também de mim. E é um problema que eu demorei para evoluir em linguagem. Não é todo mundo que vai na mesma pegada. Então, eu sinto que eu tive uma evolução demorada, mas que ela foi disfarçada. Ela não foi uma evolução muito decolada assim do nada. Eu decolei muito no final, mas é porque houve muito trabalho durante todo o ano. E esse trabalho tudo se traduziu em confiança, que eu fui marcando com mais confiança, fui olhando com mais técnica. Eu olhava para uma questão e sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia da teoria por trás daquela questão. Naquela questão que você se aprofundava, que você ia
com mais teoria, com mais aprofundamento, eu consegui entender todo o tipo daquela questão. Então, por exemplo, às vezes você passava uma aula, pessoal, hoje a aula vai ser sobre, sei lá, conto. Melhor. A aula vai ser sobre quadrinho, porque eu muito bem desse exemplo. E aí, eu lembro que o senhor até passou um exercício pra gente fazer no PowerPoint, que era pra achar como se fosse alguns personagens específicos, uma tela grandona, assim, cheia de informação, assim, tá um negócio doido, maior loucura, falava, ó, tenta procurar esse personagem aqui bem específico. Aí você tinha que ter um olhar bem analista, procurar bastante as coisas e falar, esse personagem tá aqui, ó, tá embaixo desse carinha. Então, era um negócio lúdico, mas que ajudava muito a você ter essa percepção de achar as coisas fáceis durante o texto. E essa questão da leitura escaneada ajuda muito a você perceber o que é importante no texto e você vê, caramba, esse aqui é um texto de poema, então eu não posso me perder muito. O que é que eu tenho que fazer? Ler escaneadamente, ver o que é importante, então, porque isso também está associado a encarar a questão. Então, eu acho que esses foram os principais pontos que eu aprendi muito durante esse ano. Sim. Naquele momento, o que eu queria com o personagem Wally, que é dessa aula que você está falando, do jogo Onde Está o Wally, é que ele se coloca sempre em meio a uma multidão. E o personagem precisa ser encontrado a partir das suas características. Qual era o meu objetivo ali? Se você sabe quais são as características do Wally, então você vai ter que aplicar isso à imagem, buscando diferenciar o que faz parte dele e o que não faz. Com o texto, e a questão do Enem não é muito diferente. Você precisa olhar para o comando, perceber quais são as características pedidas pelo item, pelo enunciado, e ir ao texto exatamente em busca disso, para não se perder em meio a tanta informação que tem, seja num texto verbal, seja um texto não verbal, ou quando tem uma coisa e outra. Esse tipo de olhar é mais para dizer assim, olha, aquilo que a gente já conversou lá no começo da live, precisa ter um certo olhar. Não é só ter o olhar certo, mas precisa ter um certo olhar para o item. Ter um olhar para o que eu devo procurar, onde eu devo localizar no texto, como fazer as relações dentro dele, né, dentro do texto. Ô Daniel, então nessa jornada de estudo, o que foi que você viu, ou o que aconteceu com você, e você jamais imaginou que seria possível e você foi lá e conseguiu? Ou, ainda que não tenha pensado assim, jamais vou conseguir, mas alguma coisa que você pensou que seria muito difícil, mas você foi lá e começou a conseguir fazer? Cara, isso foi eu vou dar esse exemplo do final do ano, tá? Acho que era outubro, mais ou menos, faltando tipo uns 30 dias pro Enem, mais ou menos. Cara, teve um simulado que eu fiz de linguagens, eu fechei, 45 de 45. Cara, naquele dia eu tomei 2 minutos de sair, eu tava doido naquele dia. Cara, eu não imaginava ser possível. Linguagens, eu sempre tratava pra mim como minha maior fraqueza, né? Eu fazia a prova, tá, ia bem humanas, matemática, natureza, e chegava na linguagem baixar. E eu tinha isso como fato pra mim, não era algo que eu mudava, era algo que eu pensava, cara, essa é minha fraqueza. E eu só aceitava isso, tá ligado? Aí quando eu vi uma prova dessa, cara, eu entrei em choque naquele dia ali. É um desempenho espetacular, né? Fechar uma prova que você antes fazia 34 acertos, imagina, ou que sentia muita dificuldade, ou mais, como você disse, que achava que não era para você. Linguagens não era para mim, isso foi dito por você, ou eu tenho medo da prova de linguagens, isso também já foi dito por você, mas agora você está dizendo, eu fiz 45 acertos em linguagens no simulado, isso com certeza mexe com a sua confiança. A confiança de qualquer um, porque é um resultado que mostra, é um resultado maravilhoso em termos de números, mas eu acho que a consequência mais importante aí é eu consigo. É isso que passa na cabeça do aluno, né? Eu consigo. E ao chegar no Enem, não vai ter surpresa, porque olha para a prova como se fosse mais um simulado. Né? Então, você poderia dizer que essa conquista sua, dos 45 acertos, foi a conquista mais marcante, ou você destaca outra conquista marcante nessa jornada de estudos após as nossas aulas? Cara, eu acho que essa de 45 foi com certeza mais marcante, cara. Aquele dia foi bizarro, cara. Por 2 acertos. Você para uma semana, uma quarta-feira, tipo assim, era uma a cada 2 quarta-feiras, mais ou menos. Não era certinho, não, mas assim, que eu pegava só pra fazer simulado de linguagem. Pegava só simulado de linguagem, só pra fazer, treinar. E aí, tipo assim, normalmente eu fazia mais de um em dia.
Aí nesse dia que eu fiz 45, cara, oxi, quis nem saber. Fui logo, fui pra casa, fui tomar um banho, tomei uma saída, fiz uma série, fui ver o jogo do Palmeiras, perdeu, mas não importa. Tava feliz, te ligando. Podia perder de 5x0 que eu tava feliz. Então, cara, foi. Então, o fato mais marcante é que no dia do jogo do Palmeiras, seu time do coração, você já não estava tão impactado, porque você conquistou 45 acertos em linguagem, né? E vem cá, você já falou também aqui algumas vezes de que sua evolução foi processual. Eu quero destacar isso um pouquinho antes da próxima pergunta, porque isso precisa ser valorizado. A gente tem uma tendência a querer resultados imediatos. Quanto mais rápido, melhor. Claro, a gente tem um curto espaço de tempo para se preparar, são 10 meses, em média, né? 10, 11 meses e tal. Não é muito tempo, é tempo suficiente. E aí, o esperado às vezes é uma resposta da noite para o dia, uma mudança de uma semana para outra, mas você falou uma coisa, cara, que foi muito legal, que é tipo assim, a mudança nem sempre vem com os números. A mudança vem com um olhar mais qualificado, um olhar mais maduro. Permanece errando algumas coisas? Sim, mas começa aquilo que eu brinco dizendo, errar bem, errar bonito. O que é errar bonito? Você diminui as razões que te levam ao erro. E é claro que se você diminui as razões que levam ao erro, isso só pode levar em algum momento ao acerto. Então, uma hora deixa de ter razões para errar, vai lá e consegue acertar a questão. Então, Daniel, em quanto tempo mais ou menos você começou a perceber essas melhoras, ou as primeiras melhoras nos seus resultados? Cara, assim, de capacidade, de qualidade de prova, eu comecei a perceber nos primeiros meses. 1, 2, 3 meses eu já senti que eu tava errando mais bonito. Agora, falar real, cara, acerto. Eu só fui realmente melhorar faltando 50 dias pro Enem, cara. E isso é um negócio que realmente me pega muito, porque, poxa, você pega aí o Enem pro dia 9, 16, não foi? Você pega aí finalzinho de setembro. Eu ainda tava a mesma coisa. Imagina como é que ficava o coração, né? Você pensava, cara, faltam 60 dias pro Enem e ainda tá a mesma coisa, tá ligado? Aí você pensava, cara, complicado, vai dar. Você pensa, será que eu tô fazendo certo? Só que quando eu comecei a melhorar nesses últimos 50 dias, aí não parou mais. Comecei a melhorar. E aí o negócio foi, quando eu comecei a melhorar os efeitos, eu fui percebendo isso, a confiança foi aumentando. E esse é um ponto muito importante para qualquer um. Confiança. Não tem como se dar uma prova sem confiança. Cara, se você entra numa prova sem confiança, não dá, não rola, não vai desenrolar. Isso muda tudo, muda a postura diante da prova, muda até o raciocínio, né? Você começa a sentir mais confiante sobre o que você está pensando em relação à prova. Seria um caso para parar e pensar com mais calma por que esse desempenho, em termos de números, e aí eu vou destacar, em termos de números, porque eu acho que, no fundo, você já não era um candidato de 35 acertos mais, ainda que viesse fazendo 36, 37. Existem várias razões que podem levar um aluno ou um candidato a errar, e muitas vezes não é falta de conhecimento. Tem que entender como é que você estava pessoalmente, se não estava produzindo uma ansiedade, se tinha alguma coisa ali para além do conhecimento que foi depois superada ao longo desses 50 dias, até porque você chegou na hora, a vera, no dia da prova mesmo, e foi lá e fez 42. Tem aquela história que diz assim, melhor pesar no treino do que no dia, né? Então, se você vinha fazendo 36, 37, no dia você fez 42, então você já era um candidato 40 a mais com certeza. E aí, Daniel, tá, ótimo, chegamos aqui, agora você está com esse sorrisão no rosto, fez 42 acertos, super competitivo para conquistar a vaga no curso que você deseja, que é medicina, mas já entende hoje que linguagens é uma matéria muito importante. Mas você sempre considerou linguagens uma matéria importante? Ou em algum momento você achou que ela não era significativa para você, para o seu resultado? Teve isso? Uhum. Cara, na verdade, eu já considerava a linguagem uma matéria importante. Mas a questão é que eu só não me sentia capaz, eu não me sentia. Eu não tinha confiança nesse estado, eu não tinha segurança pra pensar, cara, eu consigo fazer uma prova boa de linguagem. Então, realmente
eu deixava de lado porque eu pensava que não era pra mim, sabe? Só, cada pessoa tem suas fraquezas, eu vou aceitar minha fraqueza. Então, quando foi que você percebeu que você tinha. Porque você disse que não era pra você, que você não se sentia capaz. Então, quando foi que você começou a se sentir capaz de fazer essa prova bem? Cara, foi quando eu comecei a estudar mais a técnica. Foi quando eu comecei a estudar mais sobre realmente como fazer uma questão de linguagem bem. É aí que eu comecei a criar confiança. Porque quando você faz uma prova embasado na sua técnica, você vai falar, cara, mesmo que você esteja batendo na trave aqui, mesmo que ainda o acerto ainda não esteja vindo do jeito que você quer, às vezes é uma adaptação, é uma mudança, é um ajuste de tudo que você tem que fazer para o resultado realmente sair. E demorou muito para isso dar certo para mim, porque eu tentei de tudo que era jeito. Assim, o que eu gostava muito de fazer era, eu estudava bastante a técnica, eu fazia um resumo na minha agenda, e depois eu ia praticar. E aí eu fiz aí, 1.0, 1.1, 1.2, por aí vai. Cara, eu parei de contar quando chegou no 5.0. Isso foi em agosto. Até agosto eu já tinha feito uma quantidade gigantesca de resumos. E mesmo assim, ainda estava naquela 35, 36, 37, 35, 33, 37. Mas eu sabia que uma hora eu ia mudar essa chave e ia dar certo. O problema é, quando? E aí ficava essa insegurança, né? Porque eu sabia que o tempo estava passando. Eu sabia que, cara, se não mudar, lascou, né? E aí eu estava pensando, será que esse realmente é o caminho correto? Existia uma dúvida na minha cabeça. Eu não sabia que era o caminho certo. Sempre vai existir uma dúvida. Será que eu estava fazendo certo? Será que realmente dá? Sempre vai ter uma ideia errada cantando teu ouvido. Então, às vezes tem que aprender a se blindar também dos seus próprios pensamentos ruins, das suas próprias inseguranças, das suas dúvidas. Isso tudo deve ser levado em consideração. A gente é ser humano, né? Por isso que alguns alunos, alguns estudantes olham para essa dificuldade, recuam um pouco e pensam que podem estudar sozinhos. Linguagens é uma área que eu posso estudar sozinho. Isso aconteceu com você? Você chegou a pensar dessa forma? Não chegou a aplicar isso? Não, sempre buscou um acompanhamento. Porque eu sabia que a minha visão não estava certa. Ou se não estava certa, ela precisava de ajuda. E se era algo que eu não estava conseguindo enxergar sozinho, eu precisava de ajuda, precisava de orientação. Cansei de te encher o saco nos corredores aí pra perguntar, Henrique, dá uma olhadinha nesse resumo aqui, Henrique, dá uma olhadinha nisso aqui, Henrique, dá uma olhadinha nesse simulado, nessa questão daqui. Eu só não fui te parar na academia porque no meio do treino é dose também, né? O professor tem vida, então eu fiquei sendo insuportável, mas eu lembro muito bem, eu acompanhei isso, falei no começo da live antes de você entrar, que eu tive o prazer de te acompanhar ao longo do ano e não tem como não destacar a sua dedicação, seu interesse, a forma como você vinha me abordar para tirar as dúvidas. Eu não esperava outro resultado. Eu, na verdade, esperei você divulgar o seu resultado. Eu não quis te incomodar, não quis te perturbar com isso, mas eu fiquei esperando saber do seu resultado, porque era um dos que eu sabia que ia chegar a um bom número de acertos e tal, por causa desse processo todo que você passou e eu acompanhei, né? E aí chegamos aqui, Daniel, depois das dificuldades, das mudanças, da evolução, chegamos aqui. Dá para falar agora para o Daniel do passado alguma coisa? O que é que você diria para esse Daniel do passado, agora com esse resultado? Cara, eu diria que cada segundo que eu estudei naquela biblioteca, morrendo de dor de cabeça, com fome, já que não podia comer na biblioteca, né? Aí, com fome, com dor de cabeça, sei lá, eu ficava pensando na minha irmã, que eu abdicava muito tempo da minha família, do tempo que eu queria passar com minha irmãzinha. Eu ficava pensando, cara, eu queria tanto passar esses segundos com ela, sabe? Porque ela tá crescendo e ela tá fazendo passar, então é algo que eu realmente, é algo que me pesava o coração, mas que eu sabia que, cara, é o que tem que ser feito, não importa, é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Momento, na metade do ano, mais ou menos ali pra julho, nas férias das férias, que eu fui fazer um simulado, cara. E assim, esse período das férias, assim, do meio de ano, foi o período que eu mais estudei na minha vida. Foi o período que eu realmente, cara, eu que nem sabia, estudei pra caramba. Aí chegou, eu teve um dia, eu estudava 2 turnos. Ou era de manhã e de tarde, ou de manhã e de noite. Deixava a tarde sair com os amigos, ou assistir um jogo, assim. E aí, nesse dia, eu ia estudar de manhã e de tarde.
sabe? Eu acho que eu tive algum contratempo, não sei, tive alguma coisa pra resolver, só fui estudar de tarde. Aí eu fui fazer um simulado de português pra começar. Eu lembro até a prova. Foi em 2020. Eu lembro muito bem porque foi uma prova que eu já tinha feito antes. Foi uma prova que eu fiz ano retrasado, né? 2024. Que eu fiz pra treinar. E quando eu fiz pra treinar naquela época, eu fiz 36, 35, assim. E aí cheguei nesse ano e fui fazer a mesma prova. Ou seja, eu ainda lembrava ali de uma questão ou outra. E aí, de novo, cara, 35, 36. Na hora que eu terminei de corrigir o resultado, eu só parei assim, fechei a agenda, comecei a chorar, cara. Comecei a desabar de choro mesmo ali na sala de estudos, porque, cara, eu sentia que eu tava um ano, depois passou um ano e eu tava no mesmo lugar, pô. Eu tava fazendo a mesma coisa. Não a mesma coisa, lógico, mas eu não sentia que eu tinha evoluído. Mesmo só sabendo por dentro que eu tava evoluindo, porque eu tinha capacidade, eu tinha melhorado. Mas quando o resultado não vem, é frustrante, é muito frustrante. Eu chorei pra caramba, porque pensando, cara, já tá na metade do ano. Falta a outra metade ainda. Será que vai dar? Porque eu tô na mesma. Então, eu me meti, cara, de saber ali, não consegui estudar mais. A minha sorte é que era a época que tava tendo Super Mundial de clubes aí. Aí fui assistir um jogo do Fluminense, me animei, foi um jogo maneiro. Mas mesmo assim, fica bem mal, fica muito mal naquele dia. Não consegui estudar. Porque o processo todo ele é feito de altos e baixos, né? Assim, é isso que a gente tem falado aqui durante a live. A gente não é isolado do mundo. Então, a gente é complexo, tem coisa que pode estar acontecendo. Você percebe a sua evolução na teoria, percebe um raciocínio mais rápido, mais eficiente, percebe que enxerga tudo melhor, mas às vezes alguma coisa ainda trava o aluno. E aí seriam, sim, muitas razões possíveis para isso, né? Eu, ao longo desses 10 anos, mais de 10 anos de experiência, já vi alunos que tinham absolutamente tudo para serem aprovados. E aí o fator que impedia não era conhecimento, era o psicológico. Não estou dizendo que seja tenha sido esse o seu caso, estou dizendo apenas que há uma série de possibilidades para isso acontecer, né? E que o conhecimento nem sempre é o problema. Às vezes tem, mas alguma coisa esbarra. Eu só acho que para evoluir precisa haver um método, precisa ter uma técnica. E é isso que durante as aulas eu vou tentando mostrar aos meus alunos, que são muitos, às vezes 30, 40, 50 ou até mais alunos diante de mim. Cada um é um universo, eu não consigo saber de todos, mas eu tento ser didático o suficiente para mostrar como enxergar, ter um método para isso. E é por isso que eu pergunto, à medida que você foi acompanhando as aulas, você foi sentindo que o meu método, as aulas, funcionariam para você? Que você viu isso, se é que você viu. Cara, então, isso é muito interessante porque essas aulas me ajudaram muito a poder ter um pouquinho mais de confiança, até de alterar o meu próprio método. Eu me baseei muito em coisa que você falou, em muita coisa que você ensinou. Mas eu acho que até para o próprio aluno é importante dele ter até sua própria identidade, ele ter o seu próprio métodozinho, sabe? Eu não acho que Ctrl+C, Ctrl+V vai funcionar para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua própria identidade mesmo na hora de responder uma questão. Então, eu sinto que eu estava demorando muito para encontrar a minha. E uma coisa que eu percebi quando eu estava tendo suas aulas é que quando você ensinava o seu jeito de olhar para a questão, eu percebi que era muito parecido com o que eu tinha. Caramba, o que é que eu tenho que fazer para ser o mais eficiente possível? Você chegava o mais perto que eu consegui encontrar. Então, eu sempre tentava me basear no que você estava fazendo, no que você estava tentando ensinar, e sempre dava o meu tchan ali de personalidade, sabe? Sempre dava o meu negocinho ali para ficar realmente um negócio meu. Porque eu sentia que muitas vezes nós como pessoas diferentes, vamos encarar as coisas um pouco de forma diferente. Mas o Enem quer que a gente encare da mesma forma. Então, como é que a gente faz? A gente tem que olhar com técnica. E muitas vezes a técnica, ela também passa por um processo de aprendizagem pessoal. Então, eu tive que aprender muito comigo mesmo também. Então, assistia essas aulas, eu refletia muito sobre o que o senhor falava, percebia, caramba, isso aqui é muito importante para mim. Começava a estudar sobre isso, anotava no meu método, tentava, errava. E eu não tinha medo de mudar, caramba, fiz o ponto 1, deu errado, faz o ponto 2. Eu não tinha medo de continuar tentando, até uma hora dar certo. Então, sempre que eu mudava, sempre que eu fazia essa alteração, é importante fazer alterações, lógico, mas se você estiver fugindo muito do caminho, é perigoso. Então, eu sempre falava assim, ó, gente,
será que isso aqui tá legal? Será que isso aqui tá bom? Sempre que eu fazia essas adaptações, porque é importante É, eu manter os trilhos. sem dúvida. Essa autonomia que você fala é o desejo maior de um professor. Então, eu quero definitivamente que meus alunos saiam da aula, saiam das minhas explicações e apliquem. Apliquem ao seu modo, cada um do seu jeito, porque cada um também tem um jeito mais confortável de encarar uma prova. Exemplos. Professor, como começar? Qual é o roteiro para a resolução da prova de linguagens? Bem, eu tenho algumas indicações. Eu sugiro que você comece assim, deixar as questões para o final. Há quem não queira fazer dessa forma. Isso te ajuda? A sua forma de fazer é a mais segura? Usando um pouco do que ele disse, adaptando a sua personalidade ou identidade, como você acabou de falar. Isso te ajuda? Maravilhoso. Ou ainda, o aluno que faz redação e segue o modelo do professor. O professor, quando ensina um modelo, não é exatamente para ser Ctrl+C, Ctrl+V, não é copia e cola, mas é o horizonte, é a régua, é o modelo mais confortável para a gente chegar ao melhor desempenho possível. Mas, de novo, cada um de nós somos pessoas, sujeitos com personalidade. O grande lance é usar o método a seu favor, nem rejeitá-lo por completo e não necessariamente ah, usar a risca, porque talvez isso não se adapte à sua necessidade. Então, Daniel, para a gente ir encerrando uma conversa que passa tão rápido, que é boa, me diga uma coisa. Você consegue destacar para a gente um erro que você cometeu ao longo do ano e um acerto para compartilhar com quem assiste essa live? Claro, a intenção é inspirar quem passa por situações como as que você passou e que possam superar, né? Do mesmo jeito que você superou. Então, destaca aí para a gente um erro e um acerto. Cara, eu acho que um erro que eu cometi durante todo esse meu processo era de realmente duvidar da minha própria capacidade de fazer uma boa prova. Sim, Caramba, eu pensava que, mesmo que melhorando, eu ainda não fazia uma boa prova. Então eu começava a duvidar de mim mesmo. Isso é um erro. Isso aí não é legal de se manter. Inclusive, a assistência psicológica é muito interessante, tá? Com terapia. É bom, eu recomendo para todos. com Então, certeza. assim, você se fechar muito às suas próprias crenças, se fechar muito ao que você acredita, não, é esse método aqui, não tem erro, é isso aqui, ponto, acabou, não, eu sou assim. Isso não é muito legal. É importante você ter uma flexibilidade, ter uma mente aberta para aceitar as coisas. E uma coisa que eu acertei muito, cara, com certeza, foi não ter desistido. Foi ter levado porrada atrás de porrada, e mesmo assim continuar tentando. Porque chegou lá em outubro, aos 45 do segundo tempo, quando o negócio começou a melhorar, aí a confiança começou a crescer. E quando a confiança cresce, a fase tá boa, aí, cara, eu sabia que eu tinha o conhecimento, eu sabia que eu tinha a confiança, eu sabia que eu tinha a capacidade. Então, quando tudo isso se uniu, se alinhou junto, aí, aí eu... Feito. É. Você fala muito que teve esse salto aí nas últimas semanas antes do Enem, e aí você fala muito que foi quando mudou, né? Eu concordo com você, eu só acho que eu vou me permitir ajustar. Mudou em termos de números, mas houve mudanças, uma maturidade que você foi construindo ao longo do tempo. E eu vou ter essa liberdade e ousadia de dizer, porque eu vi de perto, eu te acompanhei e vi você, por exemplo, saindo de um exemplo prático, e me diga se eu estiver errado. Eu via você no começo muito insistente numa forma de fazer o item ou de lutar pela alternativa que você marcou, mesmo sabendo que ela não era a resposta certa. Insistente, eu digo, mas isso aqui não faz sentido, não pode ser assim. E algum tempo depois eu sentia você assim, professor, errei, mas por quê? Aí eu explicava, você, tá, entendi, faz sentido. Ou então você dizia, professor, eu usei esse caminho, tá errado? Não, não está errado. Posso usar? Pode. Aí eu dizia, mas por que não esse também? Você, tá, vou tentar aplicar. Então, às vezes o candidato, o aluno, ele tem uma certa resistência, como você também já falou aqui nessa live, uma resistência de, esse é o meu jeito de fazer, mas nem sempre se aplica. Então, o jeito de fazer pode ser adaptado, pode ser ajustado, até que os resultados melhorem. O que você acha disso? Faz sentido para você? Com certeza. Cara, eu era muito teimoso. Ainda bem que
a terapia me fez milagre, porque, poxa, depender só de mim, eu tava lascado. Nossa, terapia é muito mais. Eu era muito teimoso, cara. Muito, muito teimoso. Falava, É, não, isso aqui, isso aqui. E é por isso que eu pensava que o individualismo não era pra mim, eu era muito teimoso. E aí, cara, as coisas foram E fluindo, graças a Deus. essa teimosia, ela pode ser ruim, claro, por permanecer sempre querendo fazer do mesmo jeito, mas é uma teimosia pode ser positiva também quando você persiste, né, em seguir tentando acertar. E eu acho que, assim, sem dúvida foi isso que trouxe você até aqui. Daniel, o tempo passa rápido, nossa live já está se encerrando. Eu acho que tudo que eu queria ouvir de você eu ouvi aqui, você se comunica tão bem, foi tão bem em linguagens, tive o prazer de acompanhar a sua evolução de verdade. Estávamos juntos durante um ano inteiro, e quando vocês falam, eu acho que tem mais legitimidade até do que o professor. Por quê? Porque vocês é que estão no front, né? Mesmo que eu tenha feito a prova, mas as minhas expectativas eram diferentes. Eu não tive a trajetória de vocês estudando todas as áreas, fazendo simulado praticamente todo fim de semana. E eu sou um professor, então é um outro lugar de fala, é uma outra posição. E aí vocês falando é muito importante. Então só quero agradecer você ter compartilhado sua experiência, o seu sucesso, que assim como foi o seu, pode ser de muitos outros também. Então muito obrigado por ter topado, viu? Eu que agradeço por ter convidado. E falando do jeito que foi, não sei se bem, mas é isso, estamos aqui. Qualquer coisa. Nada. Você começou falando muito bem, seguiu falando muito bem e terminou falando muito bem. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Só que, cara, mesmo quando a situação estiver ruim, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando faltar pouco tempo, mesmo quando tudo não parece dar certo, continuar tentando, continuar se esforçando, continuar. Porque não existe atalho, não existe atalho para o sucesso. É trabalho duro, e consistência. Muito trabalho duro, muita consistência, muita dedicação. Consistente. Pode ser agora, pode ser em um ano, dois, eu demorei 3, mas uma hora vai dar certo. Isso compensa. E aí, quando tá certo, não compensa, aí, cara, Satisfação enorme. E aí, só elogios, porque ó, tem algumas pessoas já interagindo aqui. A Isa Roseane, dizendo parabéns, muito orgulho de sua conquista. Estamos muito orgulhosos, eu sou professor, aqueles que estão aqui participando, então deixo meu beijo, meu abraço enorme, meus parabéns, que eu já dei antes, mas aqui eu reforço. E a gente se encontra agora na sua aprovação. Viu, meu amigo? Então, ó, beijos, abraço enorme e a gente se fala. Obrigado, até mais. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau, querido.